Hoje a gente vai mergulhar numa investigação daquelas de tirar o fôlego que está chacoalhando o mundo financeiro e político aqui no Brasil. É uma história que envolve uma transação bilionária, duas versões que não se encaixam e uma teia de influência que, olha, parece ir muito, muito longe. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o centro de tudo isso. Um confronto bem intenso que aconteceu na polícia e que revelou duas versões completamente diferentes para o mesmo negócio. E é exatamente aqui que o caldo engrossa. A investigação inteira gira em torno dessa discordância. De um lado, o ex-presidente do Banco Público, o BRB. Do outro, o dono do banco privado, o Master. A pergunta parece simples: o que afinal foi vendido? Só que a resposta para essa pergunta vale bilhões. Essa aí é a versão do Costa, do BRB. Pensa só, na cabeça dele, a operação era quase um círculo. Os ativos nasciam no Banco Master, eram vendidos para alguém e depois o próprio Master comprava de volta só para revender para o BRB. Ou seja, para o Costa, o DNA do negócio era 100% do Master. Mas aí, quando a gente ouve o Vorcaro, do Banco Master, a história é outra, completamente diferente. Ele fala de uma virada de chave, de um novo modelo de negócio. O banco não ia mais vender só coisa própria, ia passar a vender ativos de outras empresas. E olha, esse detalhe é importantíssimo, porque a origem desses ativos é justamente o que está debaixo da lupa dos investigadores. E quem estava lá na sala diz que a tensão era palpável. Sabe aquele clima que dá para cortar com uma faca? Pois é, os dois não se olharam, não trocaram uma palavra no final. Isso só mostra o peso enorme, tanto profissional quanto pessoal, que essa investigação toda carrega. Mas espera aí, como é que a gente chegou nesse negócio bilionário? Bom, para entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo para quando um banco privado estava enfrentando uma crise daquelas. Para a gente entender o problemão do Banco Master, a gente precisa falar de uma palavrinha-chave: liquidez. Pensa na liquidez como se fosse o oxigênio de um banco. É o dinheiro vivo, na mão, para pagar as contas do dia a dia. Se faltar, o banco simplesmente sufoca. E era exatamente esse o drama do Master. O banco era tipo rico no papel, sabe? Cheio de ativos, de dívidas do governo para receber lá na frente, mas não tinha grana em caixa para ontem. E essa corrida contra o tempo para não quebrar era desesperadora. E aí, no meio dessa crise toda, o Banco Master enxergou uma boia de salvação, um banco público. A ideia era vender um pacotão desses ativos para o BRB e, em troca, conseguir o dinheiro que eles precisavam desesperadamente para continuar respirando. Agora a coisa começa a ficar bem mais complicada. A gente vai focar numa carteira específica de crédito que está literalmente no olho do furacão. É aqui que uma transação financeira vira o centro de uma investigação criminal. E tem um nome que não sai da mesa dos investigadores: Tirreno. Quando os investigadores foram olhar de perto essa tal de Tirreno, um monte de alerta começou a piscar. Primeiro, a empresa tinha acabado de ser criada. Segundo, um dos sócios era funcionário do próprio Banco Master. Já fica estranho, né? E o mais grave, a suspeita é que ela não tinha dinheiro de verdade, só no papel, na contabilidade. E para fechar, o próprio Vorcaro disse que nem conhecia o nome da empresa quando as negociações começaram. E aqui a gente chega na pergunta de R$ 1 bilhão. Com tanto sinal vermelho piscando, tanta coisa esquisita, por que o BRB, um banco público que opera com dinheiro público, aceitou comprar uma carteira tão suspeita? É a pergunta que não quer calar. E a busca por essa resposta tira a gente do mundo das planilhas e dos contratos e leva direto para os corredores do poder, em Brasília. A tranquilidade com que o Vorcaro fala sobre suas conexões chama a atenção. Quando é perguntado sobre isso, ele não pensa duas vezes. Diz que tem amigos em todos os poderes. Repara que ele não fala de uma relação institucional entre empresas, mas de algo pessoal, amigos. E isso leva a gente para mais uma daquelas contradições de fazer a gente levantar a sobrancelha. Dessa vez envolvendo ninguém menos que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O Vorcaro diz que falou do negócio com ele. O governador confirma o encontro, mas nega que o acordo tenha sido o assunto. De novo, duas histórias bem diferentes para o mesmo evento. E para colocar mais lenha nessa fogueira, quando a polícia pediu acesso ao celular dele, o Vorcaro se negou. A justificativa? Precisava proteger a privacidade desses tais amigos.
Fica aquela pergunta no ar, né? Que tipo de conversa é tão sigilosa a ponto de atrapalhar uma investigação policial? Bom, com a investigação vindo a público, as consequências, tanto financeiras quanto políticas, estão só começando a aparecer. E olha, tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Primeiro, aquela cariação tensa. De repente, os vídeos vazam e o Brasil inteiro fica sabendo do caso. Aí o Supremo entra na jogada, quebra parte do sigilo e agora o Vorcaro foi chamado para depor numa CPMI no Congresso. O caso escalou, e muito. E só para a gente ter uma noção do tamanho que isso pode tomar, a investigação não para por aí, não. A mesma comissão parlamentar vai apurar também 250 mil, é isso mesmo, 250 mil contratos de empréstimo consignado do Banco Master, que são considerados irregulares. O buraco, pelo visto, é bem mais embaixo. No fim das contas, essa história toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha sobre essa linha às vezes tão fina entre o interesse público e o ganho privado. Quando um banco público usa o nosso dinheiro para socorrer um banco privado, quem realmente sai ganhando nessa história? É uma pergunta que, por enquanto, continua no ar.